Alô pessoal, graça e paz. No vídeo anterior, no primeiro vídeo, vimos que Ellen White interpreta os 7 reis de Apocalipse 17 no livro Grande Conflito, capítulo 25, que tem por título A Imutável Lei de Deus. Segundo Ellen White, os 7 reis de Apocalipse 17 são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal, França e Estados Unidos da América. Rapidamente eu vou passar apenas um texto do vídeo anterior, para que quem estiver vendo agora este vídeo, o segundo vídeo, possa entender o assunto do 8º rei, porque hoje nós vamos falar sobre o 8º rei. Se ele é o 8º é porque ele vem depois do 7º. E o 7º aqui, segundo Ellen White, são os Estados Unidos da América. Então eu vou recapitular rapidamente aqui um texto de Ellen White, onde ela inclui os Estados Unidos como o 7º dentro dos reinos apresentado ao profeta Daniel. Está lá no livro Grande Conflito, capítulo 25, A Imutável Lei de Deus. Diz o seguinte: os grandes reinos que têm governado o mundo foram apresentados ao profeta Daniel como feras rapinantes, que surgiam quando os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Daniel, capítulo 7, versículo 2. Os 4 ventos do céu a combaterem no mar grande representam as terríveis cenas de conquista e revolução pelos quais os reinos têm atingido o poder. Então, os reinos lá de Daniel, eles atingiram o poder através de guerras, revoluções, conquistas. Como Babilônia chegou ao poder? Conquistando a Síria, o Egito e a Lídia. Como a Medo-Pérsia chegou ao poder? Conquistando Babilônia. A Grécia conquistou a Pérsia e Roma conquistou a Grécia. O papado derrubou 3 reinos, Érulos, Vândalos e Ostrogodos, e a França derruba o papado no período da Revolução Francesa. Mas os Estados Unidos chegam ao poder sem guerra ou conquista. É o que o Ellen White afirma no livro Grande Conflito. Olha só. Mas a besta de chifre semelhante ao do cordeiro, que são os Estados Unidos, foi vista subir da terra. Em vez de subverter outras potências para estabelecer-se, a nação assim representada deve surgir em território anteriormente desocupado, crescendo gradual e pacificamente. Não poderia surgir entre as nacionalidades populosas e agitadas do velho mundo, esse mar turbulento de povos e multidões, nações e línguas. Deve ser procurado no Ocidente. Que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação e apenas uma satisfaz as especificações dessa profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América. Então Ellen White coloca aqui os Estados Unidos como 7 reino de Apocalipse 17, mas temos que começar aí por Babilônia, ok? Hoje vamos mostrar como Ellen White interpreta o 8º rei. Se Ellen White coloca os Estados Unidos como 7º reino, então o 8º vem após os Estados Unidos. Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 17, versículo 8 e versículo 11. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mais virá. Versículo 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Então, irmãos, temos algumas características aqui dessa besta que é o 8º, Primeiramente, o 8º, primeira característica é que o 8º rei é a besta que era e já não é, do versículo 8 e do versículo 11, ou seja, a besta do versículo 8 e do 11 é o 8º rei. O 8º rei há de subir do abismo, está escrito lá no versículo 11. E o 8º rei é dos 7 ou um dos 7. Na Bíblia King James diz que o 8º rei é um dos 7. Então, fica fácil agora decifrar quem é o 8º rei. Ora, se o 8º rei ele sobe do abismo, ele é um dos 7, e ele é a besta que foi e não é, fica fácil agora identificar. Vamos identificar? Então, os 7 nós vimos no vídeo anterior, que são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal, França e Estados Unidos. Então o 8º rei é um desses aí. Pode ser Babilônia, pode ser a Medo-Pérsia, pode ser a Grécia, pode ser Roma papal, pagã, pode ser a França ou os Estados Unidos da América, ok? Então, se o 8º rei é a besta que foi e já não é, e também é um dos 7, Para sabermos quem é o oitavo rei, basta apenas identificarmos entre os 7 reinos descritos por Ellen White qual desses foi poderoso, caiu
e vai retornar ao poder mundial. Ok? Então aqui está o código. Dentre esses 7, de Babilônia aos Estados Unidos, temos que saber qual deles foi um rei poderoso, na fase que foi, e já não é, significa a fase que esse reino perde o poder, que ele vai cair, que caiu, e retornará ao poder quando ele sobe do abismo. Então ele vai retornar ao poder mundial de novo. Que reino é esse? Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, versículo 2 e 3. Diz assim: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão, que é Satanás, lhe deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então esse texto aqui descreve os mesmos reinos lá de Daniel capítulo 7. Você lembra? O leopardo é a Grécia, o urso é a Medo-Pérsia e o leão é Babilônia. Então esse texto aqui está se referindo à besta semelhante ao leopardo, que Ellen White identificou como papado, ok? Quando ele teve o poder, né? Ele era semelhante ao leopardo, o urso, a Medo-Pérsia e o leão, que é Babilônia, né? Mas acontece que no versículo 3 diz que e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. E é aqui na Revolução Francesa, né? Quando Berthier, o general de Napoleão Bonaparte, vai lá em Roma, prende o Papa Pio VI, né? Leva ele prisioneiro para a França, ele morre na França. E no ano seguinte é nomeado outro Papa, o Papa Pio VII. Mas a profecia diz aqui que a sua chaga foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então Ellen White agora vai interpretar quem é o 8º rei, né? O 8º rei. Você viu aqui que o papado preenche já a característica do 8º rei. Por quê? Você viu lá que é um dos 7, o papado é o 5º. Vem depois de Roma pagã, segundo lá o livro de Daniel capítulo 7, é o chifre pequeno. Mas aqui em Apocalipse é a besta semelhante ao leopardo, Apocalipse 13. Então o papado ele descreve a característica de um reino que foi poderoso, que perdeu o poder em 1798 e que vai ter de novo o poder mundial, ele retorna como o 8º rei. Agora Ellen White vai dizer aqui quem é que dá poder para o papado retornar a ter o poder mundial. Que nação vai dar poder para o papado? É o 7º, que são os Estados Unidos. Olha que profecia linda e maravilhosa. E não é difícil de entender. Veja o que diz aqui no Grande Conflito, capítulo 35, página 578, parágrafo 3, que tem por título Ameaça à Consciência. Olha o que Ellen White escreveu aqui. A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifres, semelhante ao cordeiro, fará com que a terra e os que habitem nela adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. A besta de 2 chifres dirá também aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta, e ainda mais, mandará a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que recebam o sinal da besta. Apocalipse 13, versículo 11 ao 16. Ela vai explicar agora essa profecia, Ellen White. Mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres semelhante ao do cordeiro, e que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Então, com a observância do domingo, quando os Estados Unidos obrigarem o seu povo a observar o domingo por lei, né? Então, os Estados Unidos, com esse ato, ele vai dar poder ao papado novamente na terra. É isso que o Ellen White está dizendo aqui. Ele vai obrigar, os Estados Unidos vão obrigar as pessoas a adorarem um papado na obediência à guarda do domingo. E continuando aqui, ela diz assim: mas nesta homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sós. A influência de Roma nos países em que uma vez lhe reconheceram o domínio está ainda longe de ser destruída. E a profecia prevê uma restauração do seu poder. Olha aí. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13, 3. A aplicação da chaga mortal indica a queda do papado em 1798. Depois disso, diz o profeta, a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Paulo declara expressamente que o homem do pecado perdurará até o segundo advento. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8.
até mesmo ao final do tempo, prosseguirá com a sua obra de engano. E diz o escritor do Apocalipse, referindo-se também ao papado: adoraram-na todos que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Apocalipse 13:8. Tanto no velho mundo como no novo mundo, o papado receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domingo, que repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. Então aí é muito claro, os Estados Unidos vão fazer com que toda a terra adorem o papado, que é a quinta cabeça, e ele volta então como o oitavo rei. Olha que explicação interessante aqui que está no livro Maranata. Livro Maranata, capítulo 123, capítulo 123, página 130, parágrafo 4 e 5, que tem por título Luta Difícil, o título. Olha o que diz aqui sobre o oitavo rei. O oitavo rei no abismo, né? O papado está no abismo. Ele não tem poder ainda de perseguir e nem obrigar as pessoas a violarem a sua consciência, como ele fazia na Idade Média. Então o que vai acontecer aqui? Olha o que diz esse livro, Ellen White. Quando o protestantismo estendeu os braços através do abismo, olha, o papado está no abismo, está sem poder, ele perdeu o poder de oprimir, né, a consciência. Então, diz aqui, ó, quando o protestantismo, os Estados Unidos da América, que é uma nação protestante, estenderam os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte foi induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidade do papado, poderemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Agora os Estados Unidos vai dar mão ao papado, olha só, no livro Maranata. Os Estados Unidos aprovarão uma lei dominical. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Olha aí, o sétimo dando a mão ao quinto e fazendo o quinto retornar como o oitavo. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional impondo falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e a opressão da consciência. Então o papado, de novo, né, ele vai ter o poder e vai oprimir a consciência, né? Vai ser um ditador, um tirano, como foi exatamente na Idade Média. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará sua mão ao papado. Isto não será outra coisa senão dar vida à tirania, que há muito tempo aguarda ansiosa a tua oportunidade de saltar de novo para o despotismo ativo. Se o papado ou seus princípios forem de novo conduzidos ao poder pela lei, os fogos da perseguição de novo se acenderão contra os que não quiserem sacrificar a consciência e a verdade em deferência a erros populares. Este mal está para realizar-se. Então nós vimos, finalizando aqui, né, que o sétimo são os Estados Unidos, e ele vai dar vida ao papado, vai obrigar a terra a adorar o papado pela guarda do domingo, e o papado então volta a ter poder na terra como o oitavo rei. Graça e paz. Amém.